Nós estamos recebendo aqui o deputado federal por Goiás, do Partido dos Trabalhadores, Rubens Ottoni. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso. Satisfação, Harilton, estar aqui mais uma vez com você, aqui na Sucesso FM, nesse espaço privilegiado de comunicação, que fala não apenas para Jaraguá, mas para toda a região. Prazer aqui poder falar um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido, estou aí com um roteiro em toda a região. Prazer estar aqui com você. A gente estava conversando, o senhor está visitando o Vale do São Patrício. Esse é um trabalho de rotina do meu mandato. Nós fazemos questão, Harilton, de todo ano podermos andar uma parcela significativa do estado de Goiás e poder estar presente, porque às vezes as pessoas estão até desacreditadas da política e dos políticos, justamente porque às vezes só veem o político na época da eleição. Nós tentamos fazer um trabalho assim, todo ano, de poder estar presente nas várias regiões. Então isso é para a gente receber sugestões, receber ideias, receber críticas, eventualmente, mas tudo contribuições para o nosso mandato. Então desde ontem eu estou na região, estive em Goianésia, na Vila Propício, em Santa Rita do Novo Destino, hoje eu estive em Itaguaru, estou aqui em Jaraguá, irei ainda a Rianápolis e também a Rialma. Em todos esses lugares, reunindo com lideranças políticas, independente de partido político, visitando os prefeitos, visitando Câmara de Vereadores, associações, sindicatos, enfim, conversando com as lideranças e recebendo sugestões para poder orientar o nosso trabalho em Brasília. Deputado, o senhor é do partido do governo, da base, tem acesso às emendas parlamentares. Imagine que quando o senhor vai a um município, o vereador, o prefeito aparece lá com um ofício, pedindo ponte, pedindo ambulância, pedindo trator, pedindo asfalto. Como é que o senhor faz para distribuir? A emenda do senhor é um pouquinho para cada um? É onde o senhor foi mais votado? Tem mais representatividade? Como é que é feito esse trabalho? Eu trabalho com aquele recurso que, como você disse, depende do deputado, que são as emendas parlamentares, dialogando com os municípios, independente de partido político, independente se o prefeito é do partido A, B ou C, se me apoia ou se não apoia. O que levo em conta é o interesse do município de poder buscar o benefício para a comunidade. Mas, Harilton, hoje nós temos uma oportunidade que me facilita muito o trabalho também com os municípios, é que agora nós temos possibilidade de ajudar os municípios não apenas com as emendas parlamentares, que elas, você sabe, elas são limitadas. E no meu caso, que trabalho em todo o estado de Goiás, com os 246 municípios, a tarefa de distribuir esse recurso fica mais difícil. Mas agora o governo federal está implantando e viabilizando, através dos ministérios, políticas públicas importantes que não dependem de emendas parlamentares, que os próprios municípios podem elaborar os projetos, apresentar os projetos e, eventualmente, receberem o recurso para fazer. Quais são essas políticas públicas? Cite para a gente algumas aí, deputado. No caso, o novo PAC. É o Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2023, nós abrimos as inscrições, eu andei o estado de Goiás inteiro fazendo sugestões e incentivando os municípios a fazerem inscrição. Alguns municípios inscreveram, outros não. E os municípios que fizeram inscrição foram beneficiados em alguma medida. Por exemplo, vou pegar o exemplo de Jaraguá. Jaraguá foi um dos municípios que atendeu o nosso chamado, fez a inscrição em várias frentes do governo federal e foi selecionado ano passado para receber uma unidade básica de saúde. Então, Jaraguá vai receber a unidade básica de saúde num nível que hoje ela ainda não tem. Jaraguá não tem. É a unidade básica de saúde 3. Agora, nós vamos começar esse ano aqui já a construção dessa unidade básica de saúde do governo federal, mas já abriu nova inscrição. Então hoje eu reuni com o prefeito, com a sua equipe, orientando que até o dia 31 de março as inscrições devem ser feitas, e aí pode ser na área da educação, por exemplo, ônibus escolar, creche, escola de tempo integral. Na área da saúde, pode ser unidade básica de saúde, pode ser uma unidade móvel odontológica. Na área da cultura, um espaço cultural. Na área do esporte, espaço esportivo. Então tem várias possibilidades. Depende, evidentemente, do tamanho do município. Tem critérios para cada município, pelo tamanho, pela realidade de cada local.
mas os municípios têm tempo até 31 de março para fazer essa inscrição e depois nós vamos trabalhar a seleção dentro do Ministério. Então aí facilita nisso que você me perguntou. Além do trabalho que eu tenho com as emendas parlamentares, que, digamos, é da minha organização própria, ainda tem essa possibilidade de atender os municípios através dessas ações diretas do governo federal e que são com valores até muito maiores do que as próprias emendas. Deputado, tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto. Ele está dizendo: deputado Rubens Ottoni, se tem notícia sobre o asfalto da BR-070 e a duplicação da BR-153. Eu acredito que aonde o senhor chega, aqui no Vale do São Patrício, essa duplicação tem sido cobrada do senhor. Claro, e esse aí é o Carlos, né, que perguntou. Carlos, um grande abraço. Augusto, inclusive acho que ele é do partido do senhor. Grande abraço a você aí, e esse trabalho, nós estamos atentos e cobrando uma solução. Infelizmente a BR-153, ela, no nosso planejamento, era para já estar duplicada, né? Já existia até já toda a organização da duplicação. Isso lá em 2016 foi inviabilizado com a saída da presidenta Dilma. O governo que veio após acabou fazendo a concessão da rodovia com a responsabilidade da duplicação, só que o prazo é extenso. Então nós estamos trabalhando junto à NTT para diminuir esse prazo da obrigatoriedade da empresa, que hoje já está com a concessão da rodovia e em alguns trechos já cobra o pedágio, mas o trabalho da duplicação ainda não acontece. Então esse trabalho nós estamos fazendo a cobrança junto à NTT, porque essa rodovia ela foi concedida para a iniciativa privada. E na questão da BR-070 não, esta é de responsabilidade do DENIT, e nós estamos trabalhando. Passei lá, né, a semana passada, inclusive fazendo uma visita técnica para poder fazer uma reunião. Tem uma reunião na próxima semana no DENIT de Goiás, para podermos organizar uma outra visita ao diretor-geral do DENIT em Brasília. Nós queremos que este ano nós tenhamos a solução definitiva da BR-070, que para nós é muito importante aqui na região. Agora, deputado, em relação ao BR-153, o senhor lembrou aí do governo Dilma? Eu lembro que acho que era Queiroz Galvão. Exatamente. Que começou aí, entrou na Lava Jato, aí parou tudo, aí nunca mais falou, e veio agora esse modelo que foi colocado no governo Bolsonaro com o Tarcísio. E o que as pessoas reclamam é o preço do pedágio. Essa tabela de R$15,30 aqui em Jaraguá. Inclusive um grande debate aqui na Câmara de Jaraguá. E se não tiver um envolvimento federal, né, as pessoas queriam entender qual foi a composição desse preço que chegou a um dos mais caros de Goiás aqui em Jaraguá. O que o senhor pode fazer? Esse é o trabalho, esse é um dos grandes questionamentos que nós temos feito à NTT, porque no governo Lula e no governo Dilma nós duplicamos a maioria das rodovias federais em Goiás sem cobrar pedágio. Nós saímos de Brasília, duplicamos de Brasília até Jataí, sem cobrar pedágio. Fizemos de Brasília até Itumbiara, sem cobrar pedágio. Aí, de repente, fizeram uma modelagem que já começava a cobrar o pedágio antes da duplicação. Vai cobrar o pedágio para duplicar, mas nesse prazo extenso que está previsto. Então essa é a discussão que nós estamos fazendo na NTT. Então tem um grupo de trabalho, nós temos acompanhado, e nós aqui de Goiás e Tocantins nós temos mostrado o interesse de fazer essa cobrança. E qual que é a solução? É uma mediação hoje, porque já existe contrato. E aí nós estamos numa mesa... Não é possível baixar esse preço então, deputado? Nós estamos numa negociação, numa mediação. Na mediação, tanto na questão do preço, quanto na questão do prazo de responsabilidade da empresa de entregar a duplicação. Agora, o deputado, o pessoal também está cobrando aqui, até o Gilmar Pires que mandou essa mensagem, até está uma questão bastante polêmica, que é a ponte da BR-153, Jardim Paulista, ali no município de Nova Glória. Essa ponte está balançando. O pessoal está com medo de acontecer o que aconteceu entre a Guiarnópolis e Estreito do Maranhão. Inclusive ontem o colega do senhor, o deputado Zé Nelto, esteve lá, gravou um vídeo, os engenheiros da Ecovia correram. Mas o que eu questiono para o senhor é o seguinte: é possível somar forças para tentar resolver esse problema antes que aconteça uma tragédia? Com toda certeza. Porque a Ecovias não se posiciona. Com toda certeza. Eu faço parte, Harilton, da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. E nessa Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, no Congresso Nacional, nós fizemos um grupo de trabalho
E nesse grupo de trabalho, nós fizemos um levantamento junto ao DENIT de todas as obras de arte, as pontes. Só agradecer a Rosária Nogueira, que está acompanhando o senhor. Ela está deixando os estúdios agora. Está deixando, né, Rosária? Então, obrigado pela presença. Grande abraço, obrigado, Rosária, aí por todo o apoio. Né? Exatamente. E vai ter eleição esse ano. Daqui a pouco nós vamos falar isso com Deus. Em julho tem eleição no PT aqui em Jaraguá. Sim, deputado, desculpa, pode prosseguir. E aí, então, Harilton, na Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, nós abrimos um grupo de trabalho, de diálogo com o DENIT, e fizemos o levantamento de todas essas, digamos, essas pontes, essas obras de arte que estão em situação de risco no país, para podermos ter uma ação definitiva para tudo isso. Estamos elaborando um projeto para discutir com o DENIT, inclusive buscando formas da Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional de liberar recursos extras, de viabilizar recursos extras para fazer investimento na recuperação dessas situações de risco em todo o país. São cerca de 500 pontes assim em todo o país. Então, uma ação mais estruturante que nós estamos buscando para receber o recurso para podermos fazer esse trabalho. Então, o DENIT já está atento, fazendo o levantamento está feito. Está fazendo manutenção. Cada DENIT de estado está preocupado e responsável de buscar a manutenção, digamos, emergencial, para não acontecer, como você disse, o que aconteceu lá na Ponte do Estreito. Agora nós não queremos só o emergencial, só para fazer o emergencial ali do momento. Nós queremos buscar uma solução definitiva. E para essa solução definitiva, nós estamos buscando esse estudo e também este recurso para o investimento. Agora, deputado, a situação que difere as pontes do DENIT para essa ponte aqui de Nova Glória é que aqui é uma concessão. Essa cobrança é maior, porque então, aí nós podemos cobrar da empresa concedida. Tem que partir para cima da Equatorial, não estou confundindo os assuntos aqui, da Ecovias, porque Equatorial é outro problema. Da Ecovias, porque senão eles não dão resposta, a ponte está tremendo, os caminhoneiros estão com medo de passar lá. Você tem toda a razão, porque nesse trabalho, o próprio DENIT é que apresentou esse argumento que você colocou agora. No nosso diálogo com o DENIT colocou para nós no grupo de trabalho. Nós temos que separar as duas situações. Nós temos no Brasil situações onde existem essas áreas de risco, mas que são de rodovias já concedidas para empresas da iniciativa privada. Então, eles falaram para nós, vocês vão ter que dialogar com a NTT, e a NTT é que vai mediar com essas empresas. Agora, o que diz respeito a nós do DENIT, nós vamos fazer o nosso levantamento. Então, foi esse o encaminhamento junto à Frente Parlamentar Mista da Logística e Infraestrutura, na busca de uma solução definitiva, para não ser apenas aquela questão emergencial. Agora, deputado, vamos falar um pouco de política. Nós falamos aí do trabalho do senhor, dessas cobranças que chegam. As pesquisas têm mostrado uma desaprovação muito grande do presidente Lula, né? O presidente tem dado algumas declarações polêmicas recentemente. Qual é a avaliação que o senhor faz do momento que atravessa o país? Uma inflação alta, taxas de juros subiu, semana o Banco Central aumentou novamente a taxa de juros, para tentar conter a inflação, no mesmo tempo em que o governo libera mais crédito. Fica ali uma certa contradição. O Banco Central arrochando com o juro, né? E ao mesmo tempo você vê medidas como a liberação de empréstimo consignado via CLT, que é para colocar mais crédito no mercado, uma inflação lá em cima e a popularidade do presidente despencando. Como reverter essa situação e qual que é a análise que o senhor faz? Eu vejo que nós temos que ter toda a atenção com a nossa economia. Agora, o que está lá em cima é a taxa de juros, a inflação não. A inflação nossa cresceu um ponto além daquilo que é a margem, a média prevista pelo Banco Central. Agora, é claro, e você tem razão, e nós temos essa preocupação também, que não pode perder o controle da inflação. Quando você perde o controle da inflação, quem sofre é a população mais necessitada, é a população mais carente, ela que sofre mais. Agora, a nossa economia é uma economia que está em situação muito positiva no mundo, uma das melhores economias, maior crescimento nos últimos anos. O Brasil, que estava lá entre 12º, 14º na economia, já está ali disputando o 8º lugar na economia mundial. Agora, tem desafios, e você tem razão. Uma das questões não é nem porque a inflação cresceu demais. A inflação, ela está dentro de uma margem de erro, dentro daquilo que está previsto para um país como o Brasil.
O controle dos preços dos alimentos é que é a grande questão e que o governo está atento a isso, está focando nisso e já estamos vendo resultado. Nas 2 últimas semanas, os resultados no controle dos preços, evidentemente que não são em todos os itens, mas já avançou bastante. Mas você tem toda a razão, a economia tem que ter a atenção de qualquer governo. Qualquer governo tem que ter o controle da inflação, mas no nosso caso eu vejo que nós estamos vivendo um excelente momento em comparação à economia internacional. Nossa inflação é uma das menores do mundo, nosso crescimento, o PIB, a geração de emprego é uma das melhores de todo o mundo. Agora, isso não pode fazer com que a gente fique em berço esplêndido. Temos que trabalhar e quando aparece uma pesquisa como essa que você disse, eu sou daqueles que acreditam em pesquisa e sei que a pesquisa é um instrumento importante para a aferição e para a orientação do trabalho. Então o que nós temos que fazer? A pesquisa tem que servir para você poder corrigir rumos, trabalhar mais e trabalhar melhor. Mas agora, deputado, se está como o senhor está falando, nós temos aí, até o presidente tem falado muito do ovo, né? A picanha ainda não veio, né? O preço do café disparou e são outros itens também. Se está como o senhor está falando, economia pujante, desemprego em baixa, não era para o presidente estar com uma avaliação melhor? Essa é fruto, minha avaliação, Harilton, o mundo mudou muito e os parâmetros de avaliação de governo, questão pessoal e também de processo eleitoral, eles mudaram porque a maneira com que a população vê as ações, seja na política ou fora da política, mudaram muito. Tanto é verdade que essas mesmas pesquisas que você aponta, elas apontam aí o crescimento, desgaste do governo federal. Mas quando coloca na pesquisa cenários políticos ou cenários eleitorais para o próximo ano, o presidente Lula sai na frente em todos os cenários. Então, mesmo com o desgaste do governo, uma avaliação às vezes que está negativa, mas quando se coloca a mesma pesquisa do mesmo instituto no mesmo dia, coloca, e se o cenário político, eleitoral do próximo ano fosse este? O presidente Lula está sempre em primeiro lugar. Então isso mostra que a gente precisa avaliar bem, não há por que ter uma preocupação acima da média. Eu repito, pesquisa é importante, serve de orientação e serve para a gente poder ajustar o nosso trabalho no dia a dia. Estou convencido que o presidente Lula tem todas as condições de poder pavimentar a sua reeleição e levar adiante esse projeto que ele tem trabalhado em cima da união e reconstrução do nosso país. O senhor falou que acredita em pesquisa. Muitas delas estão colocando em algumas o Bolsonaro na frente, outras o Lula na frente e outras um crescimento de candidatos da direita. O presidente Lula, ele vai à reeleição? Se não for, que nome o PT tem? Primeiro, o PT não tem dificuldade com nome. Tanto é verdade que quando o Lula não pôde ser candidato, o PT lançou o candidato, foi para o segundo turno e disputou palmo a palmo a eleição. Então, o PT não tem esse problema. Aliás, quem tem essa dificuldade é justamente a oposição. A oposição hoje tem dificuldades, se o governo federal tem as suas dificuldades, a oposição mais ainda, batendo cabeça, não tem um nome definido, a ponto de chegar aí e estar discutindo Gustavo Lima, Pablo Marçal. Isso mostra que não tem entendimento entre eles, né? E na grande maioria dos cenários, o presidente Lula lidera a possibilidade da eleição do próximo ano. Claro que tudo isso é de momento, nós precisamos ver quem vai disputar a eleição, mas da parte nossa não há dúvida nenhuma, o nosso nome é o presidente Lula. Agora, nós poderemos ter um goiano candidato à presidência da República, que é o Ronaldo Caiado. Como é que é o relacionamento do senhor com o Ronaldo Caiado? Como é que o senhor vê essa pré-candidatura dele, que deve ser lançada agora na Bahia? Legítimo, né? Faz parte da democracia. Não tenho dúvida nenhuma que ele tem todo o direito de poder lançar o seu nome e poder disputar a eleição. Afinal, aliás, já fez isso em outra oportunidade. Então, todos sabem da minha diferença de posição política com o governador, mas convivi com ele sempre no Congresso Nacional, fomos deputados federais na mesma época e sempre tive um bom relacionamento com ele. Por quê? Porque eu trabalho com a democracia, eu respeito quem pensa diferente. Então é legítimo da parte dele poder colocar o nome e vejo que a dificuldade que ele terá não será conosco do governo, a dificuldade que ele terá é no seu próprio campo,
porque tem muita gente no seu próprio campo que resiste ao nome dele, inclusive o seu próprio partido. No seu próprio partido, que é a União Brasil, existem posicionamentos bem diferentes e que trabalham para que não haja candidatura a presidente da República. Agora, deputado, a gente viu as pesquisas também aqui em Goiás, né? A candidata do PT, acredito que será a Adriana Corsi, é isso? A do governador? Não está definido. Não está definido. Nosso projeto do Partido dos Trabalhadores vai focar na reeleição do presidente Lula, e a estratégia para governador e para Senado dependerá aí das alianças, dependerá daquilo que for traçado para a eleição de 2026 para a presidência da República. Então ainda nós não colocamos um nome do Partido dos Trabalhadores, nem para governo, nem para o Senado. Esse nome da Adriana Corsi, que aparece nas pesquisas, não é uma colocação do partido, é uma colocação dela, então? Não, nem dela. Ela já está definida, e eu também, inclusive dentro dessa estratégia traçada pela direção nacional e também em diálogo com o próprio presidente Lula, que o nosso foco é poder aumentar a nossa representação na Câmara Federal. No mandato passado, você se lembra bem, o Partido dos Trabalhadores em Goiás só tinha o Rubens Ottoni na Câmara Federal. Na última eleição, nós passamos de 1, passamos para 2. Nosso objetivo agora é passarmos de 2 para 3. E para isso, tanto eu quanto a deputada Adriana Costa já definimos, o presidente Lula já nos orientou, somos candidatos a deputado federal. Agora, então, o senhor está dando uma notícia exclusiva aqui pra gente, que a Adriana não é pré-candidata, então, a governadora. Não apenas ela, mas eu também não. Então, essa é uma notícia exclusiva aqui para nós. Não é exclusiva. Todos os lugares. Porque a imprensa não trata isso. Não, mas para todos que me perguntaram, todos tiveram a mesma informação. Todos tiveram a mesma informação. Então, parabéns a você, como jornalista, como repórter, que fez a pergunta aqui e podemos esclarecer a todos os nossos ouvintes. Então, com certeza, isso vai repercutir, né, a fala do deputado aqui conosco. Tem algumas participações. Boa tarde, Harilton. Quando for fazer um petista na rádio, avisa pra gente desligar o rádio. Isso aqui é o Joatan Galdino tá mandando. Joatan, a gente recebe democraticamente todo mundo aqui, do PL, do PT, do PSOL. Agradeço você e reconheço aí, Harilton, esse espaço democrático histórico aqui, há anos e anos, sempre assim. Você tem as suas posições, eu tenho a minha, outros que vêm aqui têm posição às vezes diferente da sua, claro, diferente da minha, mas o espaço é democrático. É democrático, a gente sempre debate com muito respeito aqui. Vamos ouvir mais, pelo menos 2 ouvintes que mandaram um áudio, e a gente já encerra por conta do nosso horário. Vamos lá. Boa tarde, Harilton, eu creio do Atlântico. Eu não concordo com esse deputado. Apesar que gosto muito dele, traz muitas coisas para Jaraguá, mas não concordo com ele, não. Que tá excelente para ele, que não compra um pacote de arroz de 34, de 37 reais, né? Então, compra uma carne, compra um ovo, desse preço que tá, excelente para ele a economia, porque para nós mais necessitados aqui não tá excelente, não. Tá, e ele reconhece o trabalho do senhor, deputado? Acho o senhor um bom deputado, mas discorda do ponto de vista da inflação. É porque ele não prestou atenção ele não prestou atenção na parte que eu disse que o grande desafio que nós temos, e aí eu estou concordando com ele, é que o grande desafio que nós temos, a economia vai bem, o grande desafio que nós temos é o controle do preço dos alimentos, que é exatamente o que ele citou. Tá certo. E pra gente fechar, tem mais uma. Tem muitas pessoas que mandam. Quando a gente tá encerrando a entrevista, aí começa a chegar muitas. Mas vamos colocar mais um aqui. Tá falando do Brasil, não é? Tá aí, a nossa ouvinte. Essa daqui foi a nossa ouvinte, a Silvana. Deputado, quero agradecer. Se o senhor quiser fazer mais alguma consideração... Eu quero agradecer você, né? Agradecer, é um prazer recebê-lo aqui. Agradecer a você pelo espaço democrático, de poder aqui, a gente poder prestar contas do nosso trabalho. Viemos hoje aí para poder reunir com a Prefeitura Municipal, reunir com a Câmara Municipal, fazer uma atividade, fiz uma visita também à Associação da Vila Isaura, Associação de Esportes da Vila Isaura, na busca lá de investimentos para poder atender a área do esporte, da cultura e do lazer aqui em Jaraguá, e é esse o nosso propósito, de poder em cada município conhecer a realidade, discutir com as lideranças, receber as sugestões, receber as críticas também eventuais que possam acontecer, e tudo isso servir de orientação para o nosso trabalho lá em Brasília. O meu compromisso é de poder mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, honesta, competente, e que a presença do deputado federal não é apenas na época da eleição, que ele possa estar presente no meio da comunidade e servir para melhorar a qualidade de vida da população. Um grande abraço a você, Harilton, e a todos aqueles que nos acompanham. Só antes de encerrar aqui, o Nelson Capitão tá mandando um abraço pro senhor, diz que tem uma turma lá ouvindo.
Parabenizando. Grande abraço a todos vocês que acompanham. Aqui nós temos a satisfação aí de poder conviver com todos aqueles que, independente de partido político, convivem, trazem sugestão, cobram também. E é assim que é a democracia. A gente poder conviver com quem pensa diferente, poder fazer o entendimento, fazer a negociação, fazer o diálogo e assim a gente buscar o que seja melhor para toda a comunidade. Grande abraço. Agora são 12 horas e 54 minutos, rapidíssimo intervalo e a gente volta para passar o horário aí para o